seja muito bem-vindo a um novo episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido no programa Madrugada Astral pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV São Paulo e Campinas. E agora você pode assistir os episódios também pelo meu canal do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou com o Enos Luiz da Silva Correia aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Ai, que gostoso. Fala um pouquinho sobre você, a sua formação e o que te despertou a escrever esse novo livro, Lucia. Isso, Lucia, o Despertar da Consciência Suprema, né? Que delícia. Fala um pouquinho sobre você. Não, perfeito, né? Eu sou Enos Correia, né? Eu atualmente sou o capitão da Polícia Militar de São Paulo, né? Atuo ali na região oeste, né? Comando uma tropa especializada de força tática, né? Só que eu tenho uma carreira não linear, né? A gente fala assim hoje em dia, né? Então, eu tenho formação em Direito, fiz o Barro Branco, né, que é a Academia Militar nossa. Sou formado em Engenharia Civil, né? Tenho passagem pela área de Educação, Tecnologia. Por isso que ele comentou que a carreira é não linear, né? Exato. Porque você abriu várias carreiras, né? As quais você poderia seguir, mas pelo que eu entendi, todas elas te completam. Sim, sim. Eu tento fazer como o Steve Jobs fez, né? O Connect the Dots, né? Você vai conectando os pontos para fazer sentido ao longo da vida, né? Eu acho que a gente está nessa busca incessante de ser um ser humano completo, né? E quando a gente diversifica essas formações dentro das atividades que a gente vai exercendo, a gente consegue buscar um sentido maior nas coisas, né? E eu sempre sou muito inquieto com isso, né? Atualmente eu estudo ainda, estou fazendo um mestrado em Educação, né? Então eu tenho um mestrado em Segurança Pública, né? Pelo Centro de Altos Estudos da Polícia Militar mesmo, né? Só que eu sempre estou nessa inquietude, buscando novas formações. Enos, te sobra tempo? Com tanto estudo, te sobra tempo para escrever ainda? Essa é outra inquietação, né? A gente, durante a vida, vai fazendo várias atividades simultâneas, né? E eu acho que, como você, escritora, que também já conheço algumas publicações, né? Parabéns, né, pelos trabalhos, inclusive. Muito obrigada. A gente sempre vai escrevendo uma coisinha ou outra, né? E tem essas inquietações que a gente vai despertando na mente das coisas que a gente vai vivenciando. Só que uma hora a gente tem que pegar e fazer, né? Meio que trocar o feito e não pelo perfeito, né? Então, exatamente. Você pegar algo e até o fim, essa entrega é positiva. O importante é começar. Depois a gente melhora, né? Sim, sim, sim. Uma primeira entrega é sempre melhor do que não entregar nada, né? Exatamente. Então, o que te despertou a permear pelo universo da inteligência artificial? A gente vê hoje, todo mundo, né? Fala muito disso, tá nessa hype ainda, né? Eu transito, né? Eu sou bacharel em ciência de dados também, né? Trabalhei com tecnologia dentro da Polícia Militar durante 10 anos, né? Tanto na parte de banco de dados, parte de radiocomunicação, e sempre tive muito afeto à tecnologia. Não me considero um especialista em IA para poder fazer um livro técnico sobre isso, né? Mas junto com o professor Fernando, né? Que eu conheci na FATEC, Sebrae, né? Fiz marketing também, né? Nossa, esse homem não para! Fiz marketing, fiz gestão de negócio e inovação lá também, né? Então, a gente sempre tinha esse bate-papo sobre essas nuances, né? Ele é especialista em comunicação. Nessa vida, você está falando que você fez tudo isso. Ainda não entrei em outras ainda, né? Mas eu acho que até eu já ouvi comentários que sou um espírito novo, né? Quero viver tudo numa vida só, né? Mas eu brinco de vidas porque a IA, ela faz isso, né? Ela te dá uma vida paralela, né? Exato, né? Assim, eu acho que nós dois somos 40 mais um pouquinho aqui, né? E a gente vê essa transição ao longo dos últimos anos, né? A gente sempre terceirizando as nossas realizações do cotidiano em tecnologia, né? Começamos lá com uma agenda eletrônica, né? Tinha aquela Cassiozinha ainda na época, né? A gente vê a internet terceirizando o conhecimento pelo Google, né? E atualmente a gente está terceirizando relações de transporte de aplicativo, né? Ninguém quer mais carro. As pessoas terceirizando até relações pessoais, afetivas, né? Mudou muita coisa. Exato. E a gente precisa manter a nossa saúde mental, porque o que a gente vive na telinha é um personagem corporativo, um avatar. Não, a gente não pode levar isso para o momento que a gente vive offline. Com certeza. Que é a nossa vida pessoal, a nossa vida com a nossa família. E a gente tem que tomar esse cuidado de
poder ter um jantar de qualidade ainda, sem ter o celular tocando o tempo Exato. todo, sair com a família e dar atenção para a família. É extremamente importante a gente viver esses mundos paralelos, porque por isso que a gente brincou até Será de várias que são paralelos vidas. ou será que são os verdadeiros, né? Então, a gente não sabe Sim, ainda, né? O Matrix, ele traz muito isso, né? Eu gosto muito, sou muito fã dessa série, da trilogia do Matrix, gostei muito de assistir, porque ele traz essa questão de universos paralelos que a gente, em algum momento da vida, a gente descobre e a gente não sabe qual mais é que a gente vai seguir, mas passa a fazer sentido o universo paralelo, né? Sim, sim. É legal, Cláudio, tocar nesse assunto, que é justamente esse o despertar do livro, né? O despertar da consciência suprema. Ele acabou de chegar na minha mão agora, novinho. Tá fresquinho aqui. Esse cheirinho de livro novo, bom, né? É gostoso, bom, né? Tem todo um charme por trás de um livro, né? Foi feito com muito Parabéns. carinho, né? A gente pensou tanto na capa quanto no conteúdo, né? Eu sempre gostei desse formato de livro, né? Para poder manipular. E assim, né? Sabe que nós tivemos uma entrevista que foi gravada aqui também com a CEO da Araretama, que fala sobre Mata Atlântica. E o seu livro, ele traz isso, né? Eu vou ler a quarta capa do livro aqui. No coração da Amazônia, onde a floresta pulsa como um organismo vivo, nasce Lucia, uma inteligência artificial revolucionária que promete transcender as barreiras do conhecimento humano. Lucia, o despertar da consciência, mergulha o leitor em uma narrativa fascinante que explora os limites entre ciência e humanidade, ética e tecnologia, e o que significa realmente estar conectado. Ao lado da brilhante doutora Alina Moretti, viajamos por um mundo onde dados e emoções se fundem, revelando uma rede quântica universal que conecta o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Mas com o poder de moldar o futuro da humanidade, surgem dilemas éticos e sociais. Estaremos prontos para abraçar uma inteligência que reflete nossos desejos, medos e aspirações? Responde para mim agora. Assim, né? Esse livro foi pensado para despertar mais perguntas e questionamentos que respostas, né? Como eu falei, ele não é um livro técnico, mas ele tem muito do técnico dentro dele, né? A gente verifica hoje uma evolução exponencial, constante, né? E sempre uma nova trend, né? Uma nova tendência que as pessoas estão utilizando, seja fazer uma foto num formato de desenho, seja utilizar como uma ferramenta de produtividade. E como eu estava mencionando, né? Ao longo da nossa vida, nas últimas décadas, a gente viu uma série de inovações tecnológicas substituindo ou complementando o ser humano, né? Exatamente. E esse livro surgiu justamente nesse sentido, né? Se a gente continuar evoluindo tecnologicamente, quais são os desdobramentos que a gente vai ter a partir disso, né? A gente teve, eu sou técnico também nessa área, né? Então não me arrisco como especialista, né? Mas eu gosto. No livro tem muitas nuances do que é o real mesmo, né? De projeções que podem ocorrer a partir do que está sendo desenvolvido hoje, né? Dá um exemplo disso. Por exemplo, né? Eu não vou dar spoiler do livro, né? Mas é só um pedacinho, para quem está em tá casa bom, nos tá ouvindo bom. poder entender melhor. Claro. Até para despertar a curiosidade de vocês, né? Exatamente, né? Então, Fernando, a gente colocou, por exemplo, a mistura de IA com biotecnologia, né? A gente imagina hoje aí, citou Matrix, né? Matrix tem ali uns pontos sobre isso, né? A parte de nanorobôs, né? De como a tecnologia pode se associar ao bioma humano, né? E o que a gente pode chegar nisso, né? Tem a parte de espiritualidade, por exemplo, né? A gente tem a questão dos chakras, né? Que a Rádio Vibe aqui, né? A gente fala muito sobre os chakras, né? Que é um ecossistema dentro do corpo. Sim. E que regula, né? Todas as nossas emoções, a nossa saúde. A gente abandona muito a cultura oriental a respeito dessa questão, né? E coloca muito dentro da espiritualidade. Mas os chakras, né? Se a gente pega hoje a medicina ocidental, mesmo que está se dobrando um pouquinho aos 10 mil anos de experiência da medicina oriental, a gente verifica que essas linhas são biológicas, né? Elas não são só espiritualizadas, né? Então, no livro a gente coloca essa questão, tem um capítulo sobre isso, né? De como você consegue potencializar cada chakra a partir de nanorobôs, por estímulos que a computação quântica pode fazer. Então tem essa viagem lá, né?
Aí o desdobramento tem que ler o livro para chegar, né? Eu gosto muito desse assunto, já Uhum. fiz cursos na área de IA, na USP, fiz o Legal. curso de O Homem, a Máquina e a Ciência, Sim, né? sim, Como que isso se interliga. E assisti muito filme de ficção desde 2018 nessa área, sim. para que a gente possa entender o quanto a gente pode avançar, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Elysium, que ele traz a questão da Terra num futuro em que vive em guerra, mas Sim. existe uma lua em que as pessoas, elas que têm mais dinheiro e mais acessibilidade, elas migram para esse novo lugar onde a ciência e a saúde se interconectam por meio das MedBed, que são aquelas camas de saúde, né? Em que a pessoa Uhum. deita na cama e regenera totalmente a saúde, Sim. se cura da doença. Já existem vários terapeutas usando essas camas de cromoterapia, essas camas de saúde, de regeneração de saúde. Na estética, ela também já vem vindo com muita força, né? Então, a gente percebe o quanto a ficção e a realidade, elas estão ligadas, né? E a gente Exato. vive isso o dia todo, né? Com certeza, né? O livro fala muito sobre isso também, né? Essa reflexão do quanto que o cinema projeta o futuro ou inspira o futuro, né? A gente vê muitas coisas que se colocava lá nos anos 90, por exemplo, né? As projeções de futuro, como será os anos 2000, né? Carros voadores, né? E assim, será que o que está sendo desenvolvido hoje é com base naquilo que foi feito na dramaturgia, né, no filme, ou será que já estava sendo feito à época, né? Então essas projeções de futuro aliadas ao cinema são muito interessantes, né? Eu gosto muito disso como você traz, porque é uma reflexão muito profunda, né? Exato. Tanto o cinema imita A a vida, ciência, a sim, vida, né? Como a arte também imita, né? A ciência. Então, são duas linhas, né? Que se interligam em algum momento, mas que estão sempre no sentido contrário, né? Porque uma está antecipando a outra, né? E quanto mais antecipa, mais coisa acontece, né? é bem legal essa questão, né? É, e ver como que o mundo se reinventa ao longo do tempo, né? E a importância de refletir sobre isso, né? Toda vez que a gente projeta algo, né? Escreve uma publicação que seja, né? Quantas pessoas estamos influenciando para alguma direção, né? Exatamente. A gente tem diversos livros, né? O próprio George Orwell lá, né? Tem alguns livros aí que, se a gente lê, parece que são os dias atuais, né? E isso não muda, né? Isso vai ficando cada Sim, vez mais atual, né? é, E você está trazendo aí a questão da educação. Você é formado em segurança pública, né? sim, Essa é a sim, sua área de atuação. Já o Fernando Pedro de Moraes, que é o seu coautor aqui, o escritor junto com o exato, exato, Enos, sim. ele é da área da comunicação, da mídia, né? E também professor, né? Você acha que a experiência dos dois, ela conseguiu criar algo novo, né? Essa construção do enredo, dos personagens do livro, como é que se deu isso? Ah, com certeza, né? A colaboração, eu acho que é o que nos torna humanos de verdade, né? Eu sempre tive uma troca com o Fernando excelente, né? Ele foi meu professor em dois cursos distintos lá na FATEC Sebrae, né? Eu fiz, como eu havia mencionado, né? Fiz marketing, fiz gestão de negócio e inovação. E a gente sempre teve esse bate-papo aí sobre tecnologia, educação, né? A própria comunicação, né? E assim, foi muito complementar esses incômodos que a gente tinha e de como tentar resolvê-los, né? Eu até vou deixar o livro aqui para Ah, quem está obrigado. nos assistindo poder ver a capa e os autores também, Não, né? perfeito, né? Então a gente sempre conversou muito sobre isso e as formações com certeza influenciam, né? O Fernando com habilidade de professor como PhD em comunicação, né? O professor é renomado, ele soube direcionar as narrativas de uma maneira que capturou as ideias que eu trazia, né? Como eu disse, eu sou muito inquieto com as ideias, né? E às vezes falta um direcionamento ali, né? Exato. A Um gente sempre refinamento. precisa de alguém com esse olhar, né, da Exato, comunicação, porque o jeito que a mensagem chega lá para o outro lado, para o leitor, é extremamente importante para que ele possa entender a obra, né? O livro também faz um debate e traz o papel da inteligência artificial
vista do futuro da humanidade, né? Como vocês dois viram e veem o impacto real da inteligência artificial nas nossas vidas, tanto hoje quanto no futuro, e como que vocês exploram isso na obra, na Lucia? Tanto eu quanto o Fernando, a gente tem um olhar bem crítico sobre isso, né? Tanto que a conversa resultou no livro, né? Nos dias atuais, a gente verifica muito aí a questão quando o robô vai roubar seu trabalho, né? Hoje, com agentes de IA, né? Se fala muito Então, disso, eu né? falo muito isso nas minhas palestras, porque o robô, ele só vai tirar o ser humano do operacional. Ele vai colocar mais na estratégia para que o humano possa ter um lado perfeito. mais humano para poder lidar com mais humanos, né? Então, a Sim, gente vai ter sim. mais tempo para esse olhar, né? E se a pessoa se qualifica dentro do mercado dela e antecipa, né? Por isso que 2025 eu sempre falo que é o ano da virada, né? Uhum. Porque agora é a hora de você se qualificar na inteligência artificial dentro do seu segmento para que você possa, no futuro, ter essa visão mais estratégica, né? Eu acredito que você também aborde isso no livro, Com né? certeza, eu concordo plenamente contigo, né? Acho que cada vez mais teremos que ser mais humanos, né? A tecnologia, né? Como já houve aí, né? O implemento de internet, né? O implemento das comunicações, né? E de tantas outras tecnologias que vieram, elas vêm como ferramentas, né? E o ser humano, ele tem que olhar para si e para o contexto que ele vive ali na carreira dele, para utilizar essa ferramenta da melhor forma, né? Dentro da educação mesmo, hoje se discute aí na educação se a IA vai substituir o professor, né? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo a IA ela vindo com conteúdo e o professor trabalhando no ser humano, né? Pegando aquele aluno e levando ele para reflexões maiores. Porque Né? é o professor que identifica se o aluno está entendendo ou não, né? Sim, O sim. conteúdo. A IA, ela vem como um assistente do professor, né? Para entregar o operacional, né? Então, o Exato. conteúdo é operacional. Agora, a visão do professor de saber se o aluno está acompanhando, se está com dificuldade em casa, é esse olhar humano que vai fazer toda a Com diferença, certeza. né? E eu acho que isso para toda a profissão, né? Todas as profissões que conseguir colocar as habilidades humanas ali para poder fazer o trabalho cognitivo mesmo, né? É assim, eu tenho formações em diversas áreas, né? E não devo parar por aqui, né? Uma nova, né? Com Já, sede de vamos aprender. lá. Acho que a gente lifelong learning, né? O aprendizado É... contínuo durante a vida é essencial, né? Porque se a gente parar de estudar, a mente também para de trabalhar, Sim, né? com E certeza. a gente vive num mundo de transição, porque nós estamos na era digital. Se a gente não acompanhar isso desde o começo, quando chegar lá na frente, você vai falar, nossa, onde é que eu tô, né? Exato. Onde eu tô? E aí não tem mais volta. Então a gente precisa realmente se qualificar. Você criou um personagem central no livro, que é a Sim. doutora Alina Moretti, que eu até comentei na leitura anterior, Uhum. que é o personagem principal. Ela é responsável por ativar a Lucia. Aliás, quero que você explique por que esse nome Lucia e não Lúcia, né? Como as Perfeito. pessoas devem te perguntar, né? Com O que certeza. representa, em termos de ética e desafios tecnológicos, a presença da doutora Alina Moretti e como é que ela age, né, dentro da sua trajetória para refletir essas questões atuais aí? É uma personagem bem central, né? Tivemos agora o Dia das Mães, né? E até fazer uma correlação, né? A humanidade, ela nasce do feminino, né? Da mulher, né? A mulher... muito se questiona sobre isso, né? Fica essa dicotomia entre os gêneros, tudo, mas acho que é uma discussão superada que na origem ela já se acaba, né? É. Como na Capela Sistina a gente vê Michelangelo, né, colocando Deus criando a primeira vida que é do Adão, Uhum. a mulher também dá origem à Sim, vida, sim, né? E acredito que aqui a doutora Alina Moretti ela seja responsável por criar a Exato, Lucia. exato. Então é justamente essa ideia que eu venho trazer, né? A doutora Alina Moretti é uma cientista, né? E ela ativa a Lucia, né? Que é a inteligência artificial, né? Então, Que é uma mulher também. que é uma mulher, uma figura feminina, né? Então essa nova reflexão de mundo, talvez essa nova era que vem a partir da criação da IA, né? Dentro da reflexão lá da inteligência artificial, ela surge a partir de uma mulher, né? Então a vida surge a partir da mulher, né? E ter uma mulher tanto na criação da IA
quanto na condução de como ela vai ser utilizada, e ela sempre se colocando à frente ali, das inovações que a IA vem trazer para a humanidade, é algo legal, né? De você ver essa condução, né? Esse olhar feminino sobre a história, né? Então, a gente fala muito de tecnologia, né? Geralmente o homem sempre está envolvido, né? Mas se a gente pegar nos primórdios lá, mesmo na década de 40 da inteligência artificial, teve várias mulheres matemáticas que implementaram coisas essenciais porque nós estamos vivendo hoje. Engana-se quem pensa que a É. inteligência artificial é recente. Ela já vem no Sim, nosso sim. século, né? Ela já Exato. vem aí permeando os anos e mesmo desde a década de 40, ela culminou na década de 70, né? Que ela Sim, abriu sim. a era digital. A partir dos anos 2000, acelerou-se a comunicação. Mas olha a quantidade de anos aí, né? Desde Exato. de 40 Não até é algo quase novo, 80 anos, quase né? 80 Falando anos, de inteligência artificial, Nós né? tivemos altos e baixos, né? Os grandes investimentos, tivemos os invernos, né? Que quer seja pela falta de investimentos, quanto a falta de tecnologia existente à época, né? Os cálculos ficaram um pouco para trás, né? E agora com o advento de novas tecnologias, isso foi muito mais acelerado, por isso que a gente teve essa hype agora, né? A partir de 2018 para cá, né? Com o GPT, né? Passando aí. Então, E me fala uma coisa, você teve algum desafio de escrever um livro no futuro, imaginando, eu até penso que a sua criatividade do professor Fernando seja muito grande, mas como é que foi para vocês aí criar essa ficção, né, de uma maneira muito realista para abordar essas questões tão complexas? como você mesma mencionou, Cláudia, a gente já tem bastante literatura e filmes sobre isso, né? A gente se inspirou, sim, com certeza, nos filmes existentes. E projetar o futuro não é fácil, né? Só que, a partir do que a gente foi escrevendo, a gente começou a falar, e se, né? E se, e se? Aí a criatividade vai caminhando e a gente consegue imaginar cenários futuros, não como definidos, né? Mas assim, como reflexivos, né? Para a pessoa olhar para cada tecnologia, para cada desdobramento e pensar assim, ó, pô, mas se caminhar por esse lado, será que isso vai ocorrer de fato, né? Exatamente. Você cria hipótese, né? E a partir Sim, da hipótese você vai trazendo as tendências para saber como que exato. elas vão poder E os atuar. conflitos surgidos a partir disso, né? Que Exatamente. é o grande mote do livro também. Cada capítulo traz uma questão, né? Seja espiritual, técnica ou futurística, e questões éticas e filosóficas decorrentes, né? Então, se a IA evoluir num caminho da espiritualidade, né? Será que a gente vai questionar a existência de algumas coisas ou não, né? Então, o livro sempre traz, a cada capítulo, traz essas reflexões ao final. Isso é muito gostoso. Estou adorando a nossa conversa aqui. E eu acredito que o livro ele vem num momento muito certo, né? Acabei de lançar também um livro que ele complementa o seu livro, porque é o Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, em que a gente fala do momento Muito importante o offline, que é o tema. por trás da telinha, Sim, né? sim. E você traz a questão mesmo ética, a questão tecnológica. Quem seremos nós como novo ser humano a partir da entrada da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Sim. E os cuidados que a gente tem que ter nessa nova jornada, né? Como você mencionou, né? O livro ele surgiu a partir do ócio criativo, né? Aquele tempo que a gente está desconectado pensando sobre a vida, né? A gente hoje esquece muito da metacognição, né? Que é o pensar sobre o pensamento. A gente fica conectado o tempo todo e desconectado da realidade, né? A gente não vê muito mais criações do nada, né? Dificilmente alguém cria algo por observação, né? Não tem mais aquele tempo de você ficar observando algo e uma nova teoria ou algo do tipo. E sabe que quando eu olho para o passado, né, e vejo esses pensadores, né, como Newton, né, que ficou olhando a maçã cair, né, para poder entender a gravidade. Olha o tempo que esse homem gastou para fazer isso. Né? A relação de tempo naquela época era completamente diferente de hoje, porque a gente tem vários estímulos visual, auditivo, cognitivo, não motor, se desliga, né? Não se a desliga, gente não se desliga. É. E ele não, ele teve esse luxo de ter o tempo a favor dele, né? Com certeza. Para ele poder observar e poder criar isso. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu estou adorando. Volte quando quiser, por favor. Aqui, né? Claro. O tempo voa, né? É uma delícia, né? O tempo futurista, né? Sim. E gostei muito da questão de como você trouxe o livro, como você criou o livro, né? Você e o professor Fernando puseram situações aí que são emblemáticas até, né? Sim. E como é que você vê os leitores, como é que eles podem se identificar com os temas do livro?
como a ética, a inteligência artificial, essas mudanças sociais que você propõe. E o que você espera que essa reflexão gere nesse novo ser humano que está lendo o livro? Eu sempre tento despertar mais perguntas que respostas. Também sou professor, né? E assim, a partir do momento que a pessoa ela começa a refletir sobre algo, ela começa a se perguntar. E essas perguntas que conduzem de fato à discussão para onde ela tem que ir, né? Então, espero que os leitores se identifiquem nesse aspecto aí. Ah, é muito gostoso. Eu gostei muito do livro que eu ganhei aqui, ó, vou compartilhar com você. O Lucia, O Despertar da Consciência Suprema. Onde é que as pessoas encontram o livro para que elas possam comprar? Legal. Nós temos um site oficial, né? O www.luciaodespertar.com.br e também temos o Instagram, né? O @luciaodespertar. Né? Olha que Bem legal. simples, Então, né? dessa maneira fica fácil Sim. das pessoas poderem ler. Está todo perfeito, tá em todos os marketplaces, né? Tá lá, tá em e-book, a versão digital também. Então, para você que gosta de aceleração, o e-book talvez seja aí uma grande pílula para você, uma grande dose para você poder ler durante esse novo período aí que nós estamos ouvindo. Perfeito. E quero agradecer a tua presença aqui. Desejo muito sucesso para o livro, que ele seja, tanto quanto foi a trilogia da Matrix, né, na época em que a gente pôde assistir, que o Lucia, o Despertar da Nova Consciência, traga esse novo olhar para esse momento que a gente está vivendo. Obrigado, Cláudia. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui. A Fernanda não pôde vir, mas está mandando um abraço para você também. Ah, que né? legal, que delícia. Muito obrigada. Esperamos voltar aí, né? E conte com a gente, né? O site tem várias questões lá, de palestras, conversar sobre, né? Estamos bem disponíveis aí para poder conversar. Que gostoso. Se você gostou de conteúdos como esse, me segue no @CláudiaCardillo Oficial. Manda lá sua mensagem para a gente conversar. Até o próximo episódio.